tudo bem? Você já sentiu uma dor que insiste em ficar, que não vai embora com o tempo e começa a fazer parte da sua rotina? No De Bem com Você de hoje, a gente fala sobre dor crônica, um problema real e que merece bastante atenção. Para nos ajudar a entender melhor esse assunto, recebemos aqui no estúdio a doutora Valesca Beatrice. Tudo bem, doutora? Oi, Gi, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, estamos muito felizes, viu, com a sua participação no De Bem hoje. E além da doutora, né, eu também não posso deixar, é claro, de citar a Ana, que fica aqui, ó, do meu ladinho na tradução em Libras, porque a acessibilidade é levada a sério na programação da TV Câmara, viu? Então, a Ana Furtado está aqui em mais esse episódio com essa acessibilidade. Ana, muito obrigada, viu? Vamos lá, mais um De Bem. Doutora, para a gente começar, quando que eu posso dizer, ou o que caracteriza uma dor como dor crônica? A dor crônica, ela é aquela dor que persiste por mais de 3 meses. Então, diferente da dor aguda, que é aquela dor muito forte, que vem com outros sintomas, né? Então, vem com uma febre muito forte, vem com outros sintomas mais sistêmicos. A dor crônica, ela vem devagarzinho ao longo de um tempo, né? Então, geralmente, ela acontece por mais de 3 anos, e ela de 3 meses, perdão. E ela impacta muito profundamente no sono, no humor. Então, geralmente, ela forma ali uma síndrome, né, de dor crônica, que a gente chama. Acaba afetando várias áreas da nossa vida, né? E existem algumas dores que elas são mais comuns, né? Essa dor crônica, a gente estava conversando aqui nos bastidores, você falou de algumas, conta pra gente. Isso. Então, assim, quais são as dores crônicas mais comuns? Primeiro, as dores musculoesqueléticas. Então, aquela dor no ombro, dor na coluna, aquela dor no pescoço, parece que tem um urso ali sentado no nosso pescoço, dores articulares, tendinites. Também a gente tem que lembrar das dores de cabeça, muito crônicas, né? Então, as enxaquecas, que podem também se cronificar, e as dores nos nervos, que a gente chama de dores neuropáticas, como, por exemplo, pessoas com diabetes têm, né, sente aquele formigamento, né, nos pés, nas mãos, aquela dor em choque. São esses os principais tipos de dores crônicas que a gente tem que se preocupar. Doutora Valesca, e essas dores crônicas, elas podem indicar, inclusive, alguma doença grave? Porque às vezes pode ser só uma dor que precisa ser investigada, mas pode indicar uma doença grave que está escondida ali atrás daquela dor, né? Todas as dores, elas precisam ser investigadas, né? Então, sempre que você começar a sentir ali uma dor em ombro, uma dor nas costas, é interessante procurar um médico. Se for uma dor muito intensa, principalmente aquela dor que te acorda pela noite, já é interessante ir num pronto-socorro, num serviço de emergência. Mas se for aquela dorzinha que fica, que não desaparece, é interessante procurar um médico, porque alguns tumores, por exemplo, podem dar aquela dor insidiosa, né? Então, a gente tem condições que são potencialmente tratáveis, e às vezes as pessoas acham que é só uma dor muscular, e não é, pode ser alguma coisa mais interna, né? Então, por isso é importante sempre procurar essa avaliação médica, que o médico vai avaliar tudo, não só a parte da coluna, mas também abdômen, tudo que está ali pertinho da sua região de dor, que pode ser uma coisa mais profunda, sim, né? Sim, e muitas pessoas, inclusive, acabam acostumando com essas dores crônicas, né? Porque, eu acordei com dor de novo, mas já me acostumei, é comum. Isso é muito perigoso. Isso. A dor crônica, ela vai gerando tipo uma bola de neve. Então, a pessoa começa a sentir dor, vai deixando de fazer algumas atividades do dia. Então, vai deixando de pegar aquela panela lá embaixo que não está conseguindo agachar, vai deixando de subir escada. Quando ela vê, a rotina dela já está toda limitada, ela perde performance no trabalho, ela não consegue fazer as atividades de casa. Isso vai gerando também repercussões negativas no sono, por exemplo. Então, muitas vezes a pessoa não acha posição para dormir por conta da dor, né? Ela vai tendo problemas de relacionamento, porque ela começa a ter alterações de humor, ficar muito estressada, e até o que a gente chama como se fosse uma fadiga no cérebro, como se fosse uma nuvem assim no cérebro, tá? A pessoa começa a ficar muito cansada também, né? Então, quando a gente começa a tratar a dor, a pessoa começa a ter essa nuvem na cabeça que ela vai desaparecendo, né? De tanta leveza que a pessoa sente quando ela começa a realmente fazer o tratamento correto da dor. E essas dores, elas prejudicam, inclusive, o nosso... como que eu posso dizer assim, nosso lado emocional, a nossa saúde mental, né? Pode até acompanhar ou desencadear uma depressão, uma ansiedade. Então, é importante que sentiu dor, procure uma ajuda médica, investigue direitinho essa dor, porque uma depressão, de repente, pode acabar aí
acumulando outras doenças, né? E uma coisa vai puxando a outra, porque a pessoa vai ficando mais deprimida, e essa depressão também vai limitando as atividades. Quando ela vê, ela já está ali, mas na cama dela, não quer mais ir para o trabalho, fica faltando no trabalho, não quer se relacionar com o marido, né, com a esposa. Então, é muito grave, né, a gente não tratar. Por isso que é bom sempre, começou a sentir uma dor que não desapareceu ali, é bom já procurar o serviço médico. Doutora, qual especialista que eu devo procurar? Depende do local da dor ou, de repente, um clínico geral já ajuda logo de imediato? Existe uma especialização que é a medicina da dor, né? Que especialistas como neurologistas, ortopedistas, fisiatra, que é o meu caso, a gente faz essa especialização, mas você pode procurar um médico generalista, né? Se tiver ao seu alcance. Então, por exemplo, no posto de saúde, conversa com o médico ali do posto de saúde, que ele vai direcionar para o especialista mais adequado para tratar a sua dor. Ai, perfeito. São vários especialistas, São vários né? especialistas. E é importante também a gente falar no finalzinho desse primeiro bloco que muitas pessoas começam a sentir dor e aí elas começam a compartilhar receitas caseiras, remédio da amiga que deu certo, uma pomadinha, que muitas vezes não é para uso humano. Eu já vi, né, sabe, pessoas comprarem pomadas que não são para uso humano, mas que resolveu a minha dor, enfim. E isso é muito perigoso, né? Muito perigoso, principalmente na parte de fitoterápicos, que são aqueles remedinhos naturais que as pessoas acham que não, mas é de planta, tranquilo. E quando fez ali uma lesão no fígado, né, uma lesão no rim. Então a gente tem que lembrar que cada pessoa é única, tem ali os seus outros problemas de saúde, então tem que ser tratada de forma individual. O tratamento de dor ele é individual, então evitem buscar o remédio da vizinha, do colega, da academia, porque isso pode ser muito perigoso. Nada de auto se medicar, né? Exatamente. E sempre prevenção, a gente fala aqui direto, prevenir é muito melhor do que tratar, não é? Olha só, gente, que bacana. Com essa conversa fica evidente que a dor crônica não é frescura e não é exagero também não, viu? E muito menos deve ser ignorada. No próximo bloco a gente vai conhecer histórias reais de quem convive com esse desafio e entender melhor uma das condições mais comuns nesses casos, a fibromialgia. A gente volta já já, fica aí. Estamos de volta. A fibromialgia é uma condição crônica que ainda é pouco compreendida. Muitas vezes, quem sofre com a doença enfrenta preconceitos e escuta que é exagero, mas a dor é real e precisa ser levada a sério. Acompanhe agora na reportagem do Rafael Ramos, com imagem do Rafael Santos, o relato de pessoas que convivem com essa condição. Doutora, vamos conferir? Vamos. Tema importante aí no programa, Gi, doenças crônicas, né? E eu venho trazendo uma das doenças que é a fibromialgia. Vamos entender quais são os tratamentos, sintomas e também conhecer a história de duas mulheres que convivem diariamente com a doença. Esse encontro não foi por um acaso. Elizabeth e Adriana se conheceram durante a produção dessa matéria e, entre passos e conversas, perceberam que dividem a mesma condição, a fibromialgia. Elizabeth convive com a doença há 14 anos, Adriana apenas 1 ano. Duas trajetórias diferentes, unidas por uma dor que não aparece, mas interfere na rotina, no trabalho e na qualidade de vida. Começo de 2023 eu comecei a ter os sintomas mais graves. Aí eu comecei a ir em pronto atendimento, até que um dia em pronto atendimento o médico me aconselhou a procurar um reumatologista. Inicialmente ele suspeitava de reumatismo. E chegando lá, a gente fez todos os exames, né, para descartar outras doenças que dão os mesmos sintomas. E aí a gente chegou no diagnóstico de fibromialgia. No dia a dia, os desafios vão muito além da dor. A fibromialgia interfere em tarefas simples, exige pausas constantes e muda a forma de lidar com a rotina. Adriana sente isso de perto. As dores são intensas e muitas vezes
tornam difícil dar conta das atividades da casa e dos compromissos do cotidiano. Mas é difícil, eu tenho filho, eu sou casada, mas hoje tem dia que eu não consigo cuidar dos meus filhos. Tem dia que eu não consigo fazer um almoço. Tem dia que eu necessito ficar deitado o dia inteiro. Com mais tempo de convivência com a fibromialgia, Maria Elizabeth aprendeu a reconhecer os limites do próprio corpo. Ao longo desses anos, ela destaca que o apoio da família faz toda a diferença no enfrentamento da doença e na adaptação à rotina. Bom, eu tenho diagnóstico da fibromialgia há 14 anos, né? Eu estou com 60 anos agora e de lá para cá venho lidando com isso e a pessoa piorando, né? Então a gente tem a medicação, toma remédio, muito remédio para até acertar, né? Toma remédio para dor crônica, toma antidepressivo, né? Porque é uma dor que fala que é emocional, né? E é uma dor assim invisível, né? Uma dor diuturna, né? Ela dói dia e noite e é uma dor que ninguém vê, então a gente sofre por isso. É complicado, né? A gente tem que ter, no meu caso, eu agradeço a minha família, né? A gente tem que ter uma família ali aposta, né? Eu tenho netos, filhos em casa para me ajudar, porque assim, vestir, fazer um coque no cabelo. É tipo essa dificuldade, fazer um coque, vestir uma blusa. Mesmo diante das dificuldades, Maria Elizabeth mantém atividades que fazem parte do tratamento. 3 vezes a semana musculação e 2 vezes pilates. E tento, né, me distrair com alguma coisa, né, faço sapateado. Essa reumatologista explica o que é fibromialgia. Ela fala sobre o tratamento e destaca que os resultados dependem do acompanhamento médico e também do envolvimento do paciente. A fibromialgia ela é uma doença crônica e ela, normalmente, o que ela causa de sintomas, né, são dores difusas. E ela pode vir com alguns sintomas associados, como, por exemplo, distúrbio do humor, distúrbio do sono. Associado a isso, né, vem o distúrbio do humor, por conta mesmo das dores que acaba deprimindo o paciente. Sempre tem que lembrar que o tratamento vai ser dividido na forma não farmacológica e farmacológica, né? Do não farmacológico é basicamente a mudança do estilo de vida. Embora o paciente tenha dor e uma dificuldade aí na realização de atividade física, ela é o primordial, é ela que vai tirar o paciente do sufoco. Lembrar que a alimentação também é muito importante, a gente tenta fazer uma alimentação mais saudável possível. Em meio às dores e limitações, Adriana encontra na fé uma forma de seguir em frente. Hoje, além da medicação, assim, eu me apego muito a Deus, porque de verdade mesmo é muito sofrido. Quem tem a doença sabe o quanto é sofrido. Muito obrigada, meninos. Que reportagem bastante esclarecedora, né, doutora? E hoje a gente pode falar que a fibromialgia é uma das principais doenças quando o assunto são as dores crônicas? Ela é uma das principais doenças e é uma doença muito subdiagnosticada, né? Então, geralmente, as pacientes com fibromialgia, elas chegam muito cansadas, porque elas já passaram em vários médicos e muitos médicos subestimam, alguns médicos não acreditam que existe essa doença. E não é uma doença que tem um exame que vai dar o diagnóstico, é um diagnóstico que a gente chama de diagnóstico clínico. Então, a gente vai checando os sintomas se são compatíveis com a doença. Então, por isso, é uma doença bem subdiagnosticado e bem comum, né, da gente ver nos consultórios de dor crônica. Assunto que foi bem falado aqui na reportagem, a questão das atividades físicas, né, pilates, musculação. Então, mesmo com dor, o paciente precisa dessas atividades para conseguir amenizar os sintomas da doença. Isso. É muito interessante porque o exercício físico, ele libera ali no nosso sangue várias substâncias que são analgésicos naturais. Então, é como se fosse uma dipirona natural, né? Então, além dos benefícios de relaxamento, de alongamento da musculatura, fortalecimento, a gente também tem esse benefício químico também do exercício que funciona como se fosse um remédio para dor mesmo, né? Ah, perfeito. E a gente estava conversando aqui nos bastidores e você falou que as pessoas que sofrem com a fibromialgia, às vezes elas podem sentir frio, sentir dor, até mesmo por conta do frio. O que acontece na fibromialgia? A gente tem um sistema de controle da nossa dor. Nas pessoas com fibromialgia é como se esse sistema ele estivesse um pouquinho bagunçado. Então, a pessoa sente muita dor com estímulos que geralmente não eram para causar dor, né? Então, tem essa alteração que justifica. Às vezes, a pessoa
tá parada, começa a sentir vários formigamentos, né? Às vezes acha que tem outros problemas, mas não é. É uma dor da fibromialgia, um desconforto da fibromialgia mesmo. Doutora, e o que pode desencadear a fibromialgia? Porque você falou, não tem uma causa, assim, não tem como evitar, né? Mas quais são os fatores que podem contribuir para o surgimento da doença? Existem alguns gatilhos que a gente chama. Então, por exemplo, eventos muito estressantes na vida da pessoa. A pessoa foi lá, perdeu o pai, teve um evento emocional muito pesado, muito difícil. Pode ser um gatilho de fibromialgia. Alguma doença musculoesquelética, né? Então, a pessoa às vezes teve um problema na coluna, né? Teve um problema no ombro. E aí, isso funciona como um gatilho da doença também. Então, a gente tem esses gatilhos que podem ser emocionais, estressores, podem ser outras doenças que aí desencadearam o gatilho da fibromialgia. E ela pode aparecer de repente mesmo, porque a gente ainda não conhece todos os mecanismos envolvidos. Entendi. E tem cura ou somente tratamento hoje em dia? A fibromialgia tem controle. Né? Então, a pessoa com fibromialgia, ela tem que sempre fazer um acompanhamento e sempre deixar, igual a doutora reumatologista falou, né? Sempre deixar esses pilares do estilo de vida bem certinhos. Então, controlar a alimentação, porque a gente sabe que a gente tem anti-inflamatórios naturais na nossa alimentação, na dieta saudável. Ter ali uma prática de exercício físico, controle do estresse, boas noites de sono. Nem sempre a gente vai conseguir fazer exercício físico com muito conforto. Por isso a gente tem outros tipos de tratamento, os medicamentos, alguns procedimentos que a gente pode fazer para controle de dor. Então é sempre bom ter as consultas periódicas com o médico que te acompanha para você conseguir ter esse controle e ter qualidade de vida. E pode atingir as pessoas em qualquer fase. Por exemplo, eu particularmente nunca escutei falar que uma criança sofre com fibromialgia. Geralmente a gente escuta mais na fase adulta, né? Conhece adultos que passam por esse tipo de doença. Mas pode atingir crianças também, em qualquer faixa etária? É muito raro. Pode, mas é muito difícil. A gente fala que assim, pode atingir homens também? Pode, mas é muito mais difícil. Mais comum é mulheres adultas mesmo. Olha, curioso. E aí eu imagino que precisa de uma rede de especialistas. Além de controlar a alimentação, a atividade física, né, o estresse principalmente, quais são os especialistas que é importante, que devem compor aí essa rede de cuidados para quem sofre com fibromialgia? Então, os médicos, né, o reumatologista, o médico fisiatra também, porque o médico fisiatra ele vai avaliar a funcionalidade. Então, no exemplo ali da reportagem da paciente que ficou ali restrita na cama, então a gente vai tentar tirar aquela paciente da cama a qualquer custo, pensar no movimento, nas posturas, né, o que a gente vai fazer para deixar essa paciente mais funcional possível, mais ativa possível. Fisioterapeuta pode entrar, o treinador físico, então é muito importante que o exercício ele tem que ser controlado, né? Então, os profissionais, o fisioterapeuta, o educador, o professor de educação física, eles têm que trabalhar em conjunto para poder ajustar como vai ser esse treino, como vai ser esse exercício terapêutico, exercício de lazer também, porque tem muita mulher com fibromialgia que pratica esporte, que compete também. Então, assim, tem esse controle. Psicóloga é super importante nessa rede de tratamento, nutricionista, e é claro, né, que cada paciente vai ter ali o seu contexto social, financeiro e vai conseguir ali um suporte diferente, mas o principal de tudo é ter ali um médico de confiança que vai ajudar a conduzir o seu tratamento. Ai, perfeito. É uma rede de apoio para que tudo fique cada vez melhor, né? Olha só, gente, está bem claro que informação, acolhimento e tratamento fazem toda a diferença. No próximo bloco, vamos falar sobre cuidados e caminhos possíveis para quem convive com dor crônica e quer mais qualidade de vida. Fica aí que nós já voltamos. Estamos de volta com o De Bem com Você e no programa de hoje recebemos a doutora Valesca Beatrice para ajudar a gente a entender um pouco mais sobre tratamentos e procedimentos que podem ajudar quem sofre com algum tipo de dor crônica. Doutora, quais são os tratamentos mais modernos ou, enfim, os tratamentos que são mais utilizados hoje para tratar as dores?
Então vamos falar um pouco sobre aqueles 3 principais tipos, né, grupos de dores crônicas. Então, primeiro, as dores de cabeça, né, crônicas, aquelas dores de cabeça que vêm várias vezes ao mês. Muitas vezes as pessoas normalizam isso, faltam no trabalho, performam mal no trabalho, porque a gente fica ali com aquela nuvem, né, que eu costumo dizer na cabeça, que a gente não consegue nem pensar direito. Então, para essas dores de cabeça, a gente tem os medicamentos. Existem também, hoje em dia, os anticorpos monoclonais, então aquelas canetinhas, também existem as canetinhas da dor de cabeça. A gente tem também a toxina botulínica terapêutica e neuromodulação para as dores dos nervos, né? Então, dores que a gente chama de dores neuropáticas. Então, por exemplo, aquelas dores do paciente com diabetes, que sente formigamento ali nos pés, perda de sensibilidade, ou a pessoa que teve neuralgia do trigêmeo, pessoa que teve neuralgia pós-herpes. Então, são aquelas dores dos nervos. A gente tem também medicamentos, a gente tem procedimentos como bloqueios e infiltrações ali perto daqueles nervos, né, para a gente controlar ali a condução do nervo. E tem também a toxina botulínica terapêutica, que a gente usa em alguns casos de dores nos nervos. E aí, pensando agora nas dores musculoesqueléticas, né? Então, aquelas dores musculares que parece um urso ali no pescoço, dor nas costas, dor no joelho, de artrose, né? Então, a gente tem uma gama muito grande de tratamento hoje em dia, além dos medicamentos, né? Porque muita gente acha que é só, fica tomando anti-inflamatório. E essa questão do anti-inflamatório a longo prazo, ela é muito importante a gente falar, que ao longo do tempo gera lesão no estômago e também nos rins. O uso prolongado de anti-inflamatórios, então é sempre bom evitar a automedicação, como a gente conversou. Então, existem medicamentos específicos de uso mais prolongado para essas dores crônicas. A gente tem o laser, que também é usado para dores crônicas. A gente tem hoje em dia campo magnético. A gente tem os bloqueios também. Então, vocês já devem ter ouvido falar das infiltrações que fazem no joelho de corticoide ou de ácido hialurônico que a gente faz. Temos os bloqueios também em volta de articulações, temos agulhamento seco e tem um tratamento muito interessante que ele é não invasivo, que são as ondas de choque. As ondas de choque são um tratamento que é restrito ao médico, né, fazer, então é diferente daquele, entre aspas, choquinho da fisioterapia, que não é uma corrente elétrica, é uma onda ali de alta pressão, como se fosse um ultrassom mais profundo, e a onda de choque, ela gera no tecido um efeito de regeneração, de ajuda na recuperação daquele tecido. Então, para quando que a gente usa, né? Então, a gente usa para tendinites muito crônicas. Então, por exemplo, a fascite plantar, que é aquela dor no pé, principalmente nas primeiras passadas do dia. A gente usa para essas dores no joelho, de artrose, porque tem alguns aparelhos que conseguem lá dentro da articulação ajudar a controlar essa inflamação. A gente usa também para as dores musculares crônicas. Então, é um dos tratamentos mais modernos aí nessa parte de dor crônica. Ai, que ótimo. E a neuromodulação, que agora as pesquisas elas mostram que pode ter um benefício no tratamento de dores crônicas. As opções de tratamento são inúmeras, né? Só procurar um especialista, fazer o tratamento direitinho, ninguém precisa ficar sentindo dor, muito menos dores crônicas, né, gente? E, doutora, em alguns casos, a dor ela pode ser tão intensa ou ela evolui, inclusive, para um caso de cirurgia. Tem a indicação de cirurgia em alguns casos? Com certeza. Então, a gente sempre trabalha junto com especialidades cirúrgicas, por exemplo, hérnias, né? Então, às vezes, o paciente tem uma hérnia ali na coluna que não responde ao tratamento conservador. A gente vai para a cirurgia, né? Encaminha esse paciente para o cirurgião. Então, existem diversas, às vezes, nessas dores dos nervos, né? O nervo tá ali apertado, ele precisa de uma liberação. Então, existem procedimentos cirúrgicos para essas dores. Por isso que é importante sempre investigar, né? Sempre. Eu imagino que você convive com muitas pessoas que reclamam de muitas dores, muitos dias da semana, mas agora é a hora da gente deixar uma mensagem para quem está em casa acompanhando a gente e que não precisa passar por esse tipo de sofrimento, né, doutora? A vida é muito mais leve, muito mais tranquila, muito mais agradável quando a gente busca ajuda, né? Exato. E às vezes a gente está sentindo um peso tão grande da dor, a dor está afetando tanto todas as áreas da nossa vida que a gente não consegue nem
essa percepção. Então, a mensagem final é de que nenhuma dor é normal. Não é normal ter dor. Até as dores crônicas, embora em alguns casos não tenha cura, existe tratamento. Então, busquem sempre o tratamento para você ter uma melhor qualidade de vida, que com certeza o seu ambiente inteiro vai sentir essa melhora. Ai, que ótimo. Todo mundo sai ganhando, Todo né? mundo sai O paciente, ganhando. a família, o ambiente de trabalho, fica tudo bem. Todo mundo. Tá certo, doutor. Olha só, gente, é isso aí. Nenhuma dor é normal. Com essa frase, nós chegamos ao fim de mais um programa. E com essa conversa também nós entendemos que dor crônica tem tratamento, tem cuidado e principalmente tem caminho. Informação é o primeiro passo para uma vida com mais conforto, movimento e, claro, né? A gente sempre fala aqui, bem-estar. Doutora, muito obrigada pela sua participação, foi incrível. Muito obrigada, Gi. Fica à disposição, quem precisar. Sim, vamos convidar mais uma vez e que a gente tenha aí uma vida sem dor. Exatamente. E você que me acompanhou até agora também, muito obrigada pela sua companhia, né? Dicas valiosas da doutora. Cuide bem de você, escuta o seu corpo e até o próximo De Bem com Você. Até mais!